que reviravolta impressionante. Olha só. Uma nova administração está chegando, a de Donald Trump. Você está em contato com eles? Eles estão em contato com vocês? A comunicação ocorreu através do Departamento de Estado do ZEWA. Destacamos a questão das sanções atuais contra a Síria. Estas sanções devem ser levantadas de maneira completa e irreversível, sem entrar em negociações ou barganhas. Uma nova administração está chegando, a de Donald Trump. Você está em contato com eles? Eles estão em contato com vocês? Qual é a mensagem que você poderia nos fornecer alguma informação sobre isso? A comunicação ocorreu através do Departamento de Estado do ZEWA, onde havia um enviado do Departamento de Estado americano. Destacamos a questão das sanções atuais contra a Síria. As sanções, César e outras foram impostas pelos crimes do regime contra as vítimas. Com a queda do regime, essas sanções deveriam ser levantadas. A continuidade delas aumentará o sofrimento do povo sírio. Os EU, que se diziam amigos do povo sírio, não deveriam manter essas leis após a decisão do povo de remover o regime. Esperamos que a nova administração americana levante essas sanções sem negociações. A continuidade dessas sanções aumentará o sofrimento do povo sírio. Essas leis impostas contra o regime que matou o povo não deveriam continuar. Quando o povo decidiu remover esse regime, essas sanções devem ser levantadas sem negociações ou barganhas. Este é um problema da Síria. Vamos resolvê-lo na Síria. Ahmad al-Shara é o próximo presidente da Síria. Bem, há várias etapas pelas quais a nova situação síria passará. A primeira fase foi a assunção do poder de forma direta, para que as instituições do Estado não desmoronassem. A segunda fase será uma fase de transição. Essa fase de transição tem características que aqueles que desejam administrar a Síria nesse novo cenário devem possuir. Primeiro, precisamos reformular a Constituição ou anular a Constituição anterior ou qualquer um desses termos legais que especialistas conhecem, porque há muitos detalhes que precisam ser discutidos dentro desta Constituição. Hoje estamos na reestruturação do Estado e não apenas na administração das coisas como eram antes. Há muita destruição neste Estado. Durante o regime da Síria por mais de 50 anos. Consequentemente, por trás de muitos vestígios de demolição e destruição, existe uma divisão social que ocorreu na Síria. Há também uma demolição da infraestrutura na Síria, da infraestrutura educacional, da infraestrutura econômica, das instalações, da agricultura e assim por diante. Regular leis que normatizam o trabalho de forma a se alinhar com as aspirações do povo sírio, de ser um país avançado e desenvolvido. Portanto, a Constituição deve ser elaborada com cuidado e supervisão, consultando especialistas jurídicos e religiosos internacionais. O Reino da Arábia Saudita busca garantir a estabilidade na Síria. A Síria representa uma oportunidade de investimento para países vizinhos, que podem implementar projetos estratégicos com retornos significativos. Recebemos delegações para expressar isso, e a Síria, embora seja um país afetado, ao mesmo tempo é uma grande oportunidade de investimento para todos os países vizinhos que podem implementar e executar projetos estratégicos com retornos muito significativos que beneficiarão essas nações. Eu me orgulho de tudo o que foi realizado até agora e também recebemos delegações que vieram até nós para expressar isso. Estabelecer novas relações e construir relações estratégicas equilibradas entre a Arábia Saudita. O papel que vocês querem que a Arábia Saudita exerça na Síria nos últimos anos? Isso é uma confirmação. É um país regional muito importante e tem uma influência considerável sobre as grandes potências. A parceria entre a Arábia Saudita e a Síria moderna também terá um impacto maior, se Deus quiser. Como vocês avaliam a experiência histórica que a Síria viveu? Em apenas 20 dias após a queda do regime? Pessoas foram deslocadas, migraram, afundaram nos mares e respiraram gás químico. O sofrimento foi imenso. Prisões, tortura, desaparecidos. Após essas tragédias, houve um fechamento nas soluções políticas. Apesar das oportunidades ao regime anterior, houve relutância. O conflito na Síria era complexo, considerando sua pequena área. A presença dos russos e americanos, com interesses opostos, especialmente no nordeste da Síria, complicou a situação.
Essas nações são grandes potências mundiais. Apesar das oportunidades dadas ao regime anterior, houve relutância. O conflito na Síria é complexo, em uma área pequena, com a presença de russos e americanos, potências mundiais, além de Irã, Turquia, Israel e países do Golfo, todos com interesses na região. Isso resultou em um impasse político, levando à solução militar. Durante as operações, consideramos a questão dos refugiados, buscando seu retorno seguro e evitando destruição nas cidades. Além disso, grandes países da região, como Irã, Turquia e Israel, têm intervenções na Síria, e há interesses dos países do Golfo. Tudo isso está em conflito em uma pequena área geográfica. Portanto, houve um fechamento nas soluções políticas, restando apenas a solução militar. Tentamos considerar, durante nossas operações, várias questões. Primeiro, uma solução para os refugiados e deslocados, que é o retorno às suas áreas e casas. Planejamos entrar nas grandes cidades, sem destruição e sem forçar a saída dos habitantes, mesmo com a entrada militar. Assim, havia complexidade na situação e a rapidez na execução das ações era crucial para minimizar danos, já que, ao longo da guerra, há desgaste e possíveis danos à infraestrutura. A Rússia disse que há pressões sendo impostas a vocês para cessar ou reduzir a interação com ela ultimamente. Isso é verdade? Você confirma ou nega? Que tipo de pressões são essas? A Rússia é um país importante também, considerada a segunda potência mais forte do mundo. Há interesses estratégicos profundos entre a Síria e a Rússia, e todo o armamento sírio é russo. Muitas usinas de energia também são construídas com expertise russa e há grandes laços culturais entre a Síria e a Rússia. Nós não queremos que a Rússia saia da Síria da maneira que alguns desejam. Eu afirmo que a Síria tem uma personalidade independente e não se submete a pressões. Nós olhamos para os interesses do nosso povo, em primeiro lugar, e lidamos com os países com base nisso. Não estamos em uma situação em que a Síria seja fraca, a ponto de entrar em um conflito entre o Ocidente e a Rússia, e o que está acontecendo na Ucrânia. Nós estávamos distantes disso, enquanto somos bombardeados por aviões russos. Como é que estamos hoje? Não queremos entrar em uma situação de provocação, embora vejamos que o povo ucraniano tem o direito de viver em liberdade e paz, e rejeitamos qualquer agressão que possa ocorrer contra ele. Esperamos que esta guerra termine em breve, pois afetou o clima global e os povos de toda a região. Em relação à revolução, desde o início declarei que ela acabou. E agora vamos focar na construção do Estado. Não vamos exportar a revolução. Queremos gerenciar esta fase com a mentalidade de um Estado, não de uma revolução. Não permitimos que a Síria se torne um incômodo para os países vizinhos. Desde o início da revolução, E a revolução é a exportação. vamos focar na construção do Estado. Queremos gerenciar esta fase com mentalidade de Estado, não de revolução. A estabilidade da Síria é positiva para a Arábia Saudita e o Golfo Pérsico. Não vamos trabalhar na exportação da revolução. Eu disse que queremos gerenciar esta fase com a mentalidade de um Estado, e não com a mentalidade de uma revolução. Com todo o nosso orgulho, pois é parte da nossa história, e algo que nos orgulhamos e levantamos a cabeça. Por essa revolução abençoada, mas sua fase chegou ao fim. Buscamos uma solução para o nordeste da Síria, garantindo que não haja divisão, e mesmo sob a forma de federalismo, pois nossas comunidades não estão preparadas para isso. No nordeste, há combatentes estrangeiros com problemas regionais. Garantimos a segurança dos países vizinhos, enquanto a Turquia lida com o PKK. Não permitiremos que a Síria seja usada para ataques. Eles têm problemas com países vizinhos, assim como garantimos a segurança e a integridade dos países ao nosso redor. Ao mesmo tempo, a Turquia está lidando com a situação do PKK e as ações que ele realiza dentro do país. Portanto, não permitiremos que a Síria se torne uma plataforma para a realização desses ataques. Os curdos são parte do nosso povo e foram oprimidos assim como nós, e é nosso dever protegê-los, cuidar deles e trazê-los de volta a algumas das aldeias de onde foram deslocados durante o período da Revolução. Isso é uma obrigação nossa. Com base nesses princípios, estamos lidando com aqueles que estavam armados no nordeste da Síria.
O Ministério da Defesa também deve ter o controle das armas, que devem estar apenas em suas mãos. Aqueles que estão armados e qualificados podem entrar no Ministério da Defesa, e nós os receberemos. Com essas condições e regulamentos, estamos abrindo um caminho de negociação com as forças democráticas da Síria, QSD, e deixamos o espaço para o diálogo. Talvez possamos encontrar uma solução, se Deus quiser.